Eu quero, nesta tarde, quase noite, compartilhar com você a palavra de Deus. Vamos juntos entrar no contexto de ouvirmos Deus falando ao nosso coração. E Deus tem nos colocado no coração, colocado em nosso coração, em nossa mente, em nosso momento agora, de falarmos sobre o livro de Neemias. Abra sua Bíblia comigo, junto com sua família, e vamos ler o livro de Neemias, capítulo 1, até o versículo 11. Neemias, capítulo 1, de 1 a 11. É o texto que nos traz uma lição maravilhosa sobre nossa vida. O texto nos diz, Neemias 1, de 1 a 11. Palavra de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. E então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos aos teus olhos, e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite. Em favor dos teus servos, o povo de Israel, confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos e os decretos e as leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, eu era copeiro do rei. Preste atenção nesta frase. Nessa época, eu era copeiro do rei. Vamos orar. Pai, esta é a tua palavra e tu zelas por ela. E nesse momento, ó Deus, de meditação, clamamos que tu traga discernimento ao coração de cada irmão querido que está nos ouvindo agora. Que nós saibamos discernir a tua vontade, a tua palavra, discernir o teu querer, discernir aquilo que tens revelar a nosso coração. Então traga, Senhor, discernimento pelo poder do teu Espírito ao meu coração, à minha mente e aos teus filhos também, nossos irmãos em Cristo Jesus. Obrigado por esse momento e ministra-nos segundo a tua vontade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu poderia dizer, se fosse colocar um tema, a mensagem, eu colocaria as marcas de um consolador. Essas marcas são próprias de Neemias, as marcas de um consolador. Neemias era um líder que ora e age, que fala e faz, que planeja e motiva,
que confronta e consola, que busca a glória de Deus e o bem do povo, e não sua própria promoção. Neemias era um homem que estava inteiramente ao serviço de Deus e dos homens. No versículo 11 do capítulo 1, ele, na segunda parte, diz assim: faze com que hoje o teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem, que no caso seria o rei. Nesse caso, Neemias tinha um propósito, que era realmente obedecer, servir e ser utilizado por Deus para a sua grande obra. Aliás, meus irmãos, quando pensamos no povo de Israel, nós pensamos lá em Gênesis 12, quando nos diz que Deus falando a Abraão, ele diz: sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para o lugar que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Sê tu uma bênção. Israel foi responsabilizado como povo. Israel não foi privilegiado. Israel foi responsabilizado. Eu chamo de grande comissão dada por Deus a Israel. É ser bênção na vida das demais nações daquela época. Ser bênção, ser representante da ação de Deus, fazer diferença e mostrar a devoção a Deus, demonstrar a obediência a Deus. Ser alguém, uma nação que pudesse fazer Deus ser conhecido por todos os povos ao redor. E Deus disse: eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que amaldiçoarem. Se tu uma bênção. Quando olhamos esse contexto, nós vemos que isso aconteceu, de tornar uma grande nação, e abençoar e ser abençoado, porque Israel é nada mais do que o povo pelo qual Deus trouxe ao mundo o Salvador, Jesus Cristo. Esse é o contexto, mais ou menos, de Israel. Mas Israel, houve um período que ele realmente se afastou de Deus. Ele largou de ser bênção e influenciadora dos povos ao redor e passou a ser influenciado, abandonando as normas, as leis, abandonando a devoção, o princípio ao Deus verdadeiro. E começou a aplicar em sua vida princípios de devoção e de obediência que não tinha nada a ver com aquilo que Deus queria e pedia dele. Mas Israel com isso pecou e com isso ele foi exilado. O nome de Neemias significa confortador. Melhor, o confortador dado por Deus, ou aquele que consola, podemos dizer, seria melhor. Seria aquele que consola. Era um servo de Deus servindo ao rei da Pérsia e disposto também a servir o seu desprezado povo. Agora, Neemias também estava exilado por consequência do próprio povo. E agora, exilado no rei da Pérsia, na Pérsia, ele tinha uma função diante do rei. Por isso ele colocou lá: nessa época eu era copeiro do rei. Daqui a pouco falaremos sobre isso. E ele tinha uma função específica lá no rei da Pérsia, que Deus o colocou, que Deus o exaltou, Deus colocou. Dessa forma, ele pôde ser útil à obra de Deus. Mas vamos ver, meus irmãos, que não importa a circunstância que você vive, se o propósito seu é servir ao Senhor, Deus te usará com graça e com amor, e fará de você algo ou alguém que possa fazer diferença, não importa a sociedade que você está inserida. E ele é chamado Consolador. A ênfase nesse versículo que ele fala: nessa época eu era copeiro do rei, provava, ele estava dizendo o seguinte: ele provava o vinho do rei e cuidava dos seus aposentos. Ele supervisionava toda a alimentação do palácio e antes do rei ingerir qualquer bebida, devia tomar o copo, ingerindo-a ele mesmo. Além de copeiro, ele era uma espécie de primeiro-ministro, o braço direito do rei Artaxerxes. Era uma função predominante, era uma função de destaque, era uma função de confiança. Um exilado que foi colocado numa função de confiança. Note bem, guarde esse conceito que estamos tecendo sobre a vida de Neemias.
Mas, acima de tudo, Neemias, apesar de toda essa posição, era uma posição de destaque, eu volto a dizer, de confiança. Ele era um homem que se importava com as pessoas e não apenas do seu próprio sucesso. Capítulo 1, versículo 2 a 4, diz assim: Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram e sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Neemias era um homem que fazia, ou melhor, que faz pergunta. É um homem que faz pergunta. Vou usar no presente a qualidade de Neemias. É um homem que faz pergunta. O contexto do texto de Neemias nos apresenta um homem que pergunta, que quer saber, que se interessa por todas as coisas ao seu redor. Perguntar a alguém, aí eu quero uma afirmação, perguntar a alguém como vai, sem ter tempo, disposição e esforço para ajudar, é uma consumada hipocrisia. Neemias se interessava, perguntava. E quando eu pergunto, e quando Neemias perguntou, eu devo fazê-lo sabendo que eu tenho que me colocar à disposição para ajudar, seja qual for a resposta. Quando você perguntar sobre determinada necessidade, meu irmão, vai acabar descobrindo que está sendo chamado para atender a essa necessidade. Vou ler novamente. Quando você perguntar sobre determinada necessidade, vai acabar descobrindo que está sendo chamado para atender a essa necessidade. E aí uma questão toda de relacionamento, de interesse, de se colocar à disposição, de ajuda, de compreensão. E não existe momento mais necessário esse momento que estamos vivendo agora. Momento de perguntar, momento de se informar, momento, mas uma pergunta com significado de ação. Perguntar com interesse de ajudar. Perguntar com interesse de se colocar à disposição do seu próximo. Existem muitas pessoas angustiadas, aflitas, desconsoladas, deprimidas, sem propósitos, por causa da circunstância que estamos vivendo. Faltando alguém que pergunte: o que você está sentindo? Como eu posso ajudar? Como é que eu posso realmente ser bênção na sua vida? Como é que eu posso, pelo menos, me colocar ao teu dispor? O que eu posso fazer por você? Existe essa necessidade de se informar, de perguntar. Mas, quando pensamos no mesmo contexto, Neemias também era um homem que fez um diagnóstico dos problemas do seu povo. Ele fez um diagnóstico. E quando na pergunta que ele fez, ele teve a resposta. E a resposta que deixou o seu coração realmente angustiado. Aqueles que, versículo 3, sobreviveram do cativeiro, estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, suas portas foram destruídas pelo fogo. Gente, ele detectou, primeira coisa, insegurança pública. Era um povo que vivia uma insegurança muito grande. A segurança de um povo naquela época estava em seus muros. E Jerusalém estava com os muros derrubados, queimados. Não tinha nenhuma proteção contra os seus inimigos. Havia injustiça social, inclusive os próprios líderes espirituais, sacerdotes e sumos sacerdotes estavam explorando o povo devido à sua necessidade, escravizando o povo em seu próprio benefício. Havia então um problema, uma injustiça social, que começava com a liderança do próprio povo. Havia a pobreza, havia a escassez de alimento, não havia soluções, não havia como suprir o povo. E havia também o desprezo. A maneira como vivia Israel
era uma maneira de desprezo, vivia um desprezo dos outros povos. Esse povinho não tem segurança, esse povo não tem mais o que apresentar, esse povo realmente não expressa nada, esse povo não expressa a glória do seu Deus, esse povo não expressa o amor do seu Deus, esse povo não expressa a graça do seu Deus, esse povo não expressa a mensagem que eles pregam, eles não vivem a mensagem que pregam. E vou dizer mais ainda, podia até dizer, esse povo prega a mensagem que eu não quero, prega uma vida ou prega um Deus que eu não quero, para viver dessa forma. Neemias é um homem que se levanta como resposta de Deus aos problemas do povo. Versículo 4. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Neemias se levanta como resposta de Deus aos problemas do povo. Veja só, irmão, uma outra afirmação que eu quero fazer baseado nesse contexto. Realizar os sonhos de Deus é mais importante do que viver encastelado em nosso próprio conforto. Vou ler novamente. Realizar os sonhos de Deus é mais importante do que viver encastelado em nosso próprio conforto. Às vezes ficamos olhando muito para nós mesmos, para o que eu preciso, o que eu quero, para os meus objetivos. Estamos insensíveis para aquilo que Deus quer fazer em você e através de você. Vou ler novamente. Realizar os sonhos de Deus é mais importante do que viver encastelado em nosso próprio conforto. E eu começo a pensar, ele quando soube do que estava acontecendo, ele chorou, lamentou, ele buscou a graça de Deus, ele buscou o conforto do Senhor, ele jejuou, orou. E aí quando eu pergunto, jejuou, orou, lamentou, um lamento no sentido de lamentar sua própria desgraça e o que o povo estava fazendo. A questão toda é que Neemias se colocou para sentir a dor na pele, a dor do seu povo. Quando eu me identifico com a necessidade, eu posso sentir a dor daqueles que estão sofrendo. Eu fico pensando, na situação que estamos vivendo, será que estamos com essa sensibilidade como igreja, como corpo? Sentindo a dor dos nossos irmãos brasileiros e de toda a nação, mas principalmente da nossa nação, sentindo a dor. Será que temos levantado realmente um momento de clamor, de oração, de jejum? E aí, irmão, aí eu vou te dizer uma outra coisa. Muitas vezes nós dizemos que oramos e levantamos orações, mas não sabemos orar. Quando fala em jejum, não está falando em algo que eu vou fazer para botar Deus na parede e Deus me responder. Jejum é um estilo de vida. Jejum é um condicionamento do meu coração para poder afligir a minha alma, dizendo, Deus, tem misericórdia. Jejum é uma atitude profunda do meu sentimento, daquilo que eu estou sentindo. Não existe oração eficaz se você não sentir o que o teu povo sente, que o teu próximo sente, não sentir aquilo que Deus sente. Oração e jejum está ligado à minha comunhão com Deus, é clamar a Deus conforme o coração de Deus, é clamar a Deus conforme a sua proposta e seu propósito para com o povo. É olhar para o povo com olhar de misericórdia, a misericórdia de Deus. É olhar para o povo com sentimento realmente de perdão, de graça, de amor. Enquanto não tivermos esse tipo de empatia, as orações que muitas vezes fazemos são momentâneas, orações funcionais, mas não libertadoras, porque as fazemos como um tipo de uma consciência religiosa, não as fazemos com o coração em empatia e servir e obedecer e clamar como graça e renovadora de Deus.
Deus espera que nós oremos realmente com um espírito de oração. Isso é teologia, isso é conhecer Deus. Saber orar é teologia, é conhecer meu coração. Não são ideias, mas vai muito mais do que isso. É sentimento, é identidade com Deus. Um homem capaz de sentir na pele a dor do seu povo. Os problemas do seu povo levaram Neemias lágrimas. E preocupação de Neemias era com a glória de Deus, não apenas com o bem-estar do povo. Israel foi comissionado, como já disse, como povo de Deus. E agora Israel tinha negligenciado a Deus, afastado-se de Deus. Ao orar, Neemias, acima de tudo, estava orando para que a glória de Deus, porque a glória de Deus tinha que se manifestar através desse povo. Logicamente, nós sabemos disso, através da vinda do seu Filho amado, Jesus Cristo ao mundo. Ele é descendente de Davi, é descendente de Israel. E quando ele ora, ele tem que orar conhecendo o contexto histórico, conhecendo a necessidade do povo, conhecendo a vontade de Deus, conhecendo o que Deus quer e o que Deus pode. Eu chamo isso de orar biblicamente. Ele ora sobre uma verdade, reconhecendo o seu pecado, mas ao mesmo tempo reconhecendo a misericórdia e o poder de Deus. Isaías 59, 1 e 2 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdos seus ouvidos para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. A oração tem tudo a ver com vida santa, vida consagrada, vida dedicada ao Senhor. Oração não é conveniência, não é só orar no momento de aflição. Oração é estilo de vida. O jejuar significa quebrantamento constante diante de Deus. Os problemas do meu povo, seu povo, levaram Neemias a um profundo lamento. Neemias vivia no palácio, mas seu coração já estava nas ruínas de Jerusalém. Ele vivia num palácio longe daquela realidade, no sentido físico, presente, social. Mas o seu coração, porque ele conhecia Deus, conhecia o seu povo e a promessa de Deus para o seu povo, ele já estava vivendo a realidade lá do seu povo. Ele não tinha mais paz em estar onde estava, sabendo que seu povo estava sofrendo. E ele ora, biblicamente, ele ora, falando com Deus, com muita graça e com muito amor, dizendo assim: Senhor Deus, versículo 5 em diante, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que amam e obedecem aos teus mandamentos. Isso é o caráter de Deus, essa é a atitude dele, entender Deus. Ele diz mais ainda, que os teus ouvidos estejam atentos, e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Gente, é pecado coletivo, é pecado de um povo. Ele conhecia qual era o pecado do povo. Ele estava diante de Deus, mas seu povo está em pecado. E ele, como parte desse povo, está em pecado também. E ele então confessa, não se exclui, mas diz: nós pecamos, nós estamos em pecado. E os teus ouvidos estejam atentos, teus olhos estejam abertos para a oração que teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, o meu povo temos pecado, eu e meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos, às leis que deste ao teu servo Moisés. Afastamos de ti através da desobediência às leis. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, do teu servo. Aí ele faz. Não é que Deus precisa ser lembrado, mas ele fala com Deus, sabendo, eu sou consciente disso. Então Deus, usa com misericórdia, porque se vocês forem, tu disseste, Senhor, se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre nações.
E o que aconteceu? Se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei, trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são teus servos, o teu povo. Tu resgataste com o teu grande poder e o teu braço forte. E são teus servos, teu povo, e através deles tu tens promessas para todas as nações, ainda, apesar deles, o teu amor sobreviverá, o teu amor suplantará todas as coisas, o que aconteceu em Cristo Jesus, apesar deles. Mas a graça de Deus, prometida a Abraão lá no passado, foi continuamente expressa, apesar de toda circunstância. Deus foi fiel a Abraão. Deus foi fiel a Israel por causa de Abraão. A promessa feita a Abraão. Porque Abraão é o pai dessa grande nação. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e a oração dos teus servos, que tem prazer em temer o teu nome. Teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Gente, a oração e a obediência à oração e a vida plena de oração e fruto da oração começa com um coração que teme ao Senhor. Deus busca as pessoas que assim o fazem. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. E aí ele diz: faz o que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Neemias derrama sua alma nessa oração. E aí, nessa oração, é muito forte. Quando ele começa no versículo 11, ó Senhor, faz que eu tenha benevolência do rei. Dentro do cargo que ele tinha, era um cargo de muita responsabilidade, e ele tinha que estar bem consigo mesmo, bem com as circunstâncias ao redor, porque qualquer dúvida, a sua cabeça estava prêmio, ou seja, qualquer dúvida, qualquer coisa ali, ele poderia ser tirado do cargo e até sofrer mais consequências. O rei dependia dele, na função que tinha. Por isso, o rei tinha que ter a confiança de Neemias, bem estabelecida. Mas aí ele queria uma coisa, ele queria voltar a Jerusalém, para reconstruir os muros de Jerusalém. Mas na realidade, quando vimos lá atrás, no início, como eu falei, ele queria reconstruir os muros, mas em primeiro lugar seriam os muros da sociedade, o muro da injustiça, o muro realmente da autoestima, o muro realmente da afirmação diante de Deus. Um detalhezinho aqui. Aqui, através de Neemias, está começando a trazer o povo do exílio para novamente se formar um povo em Jerusalém, que aconteceu em 1948. A nação de Israel foi reconhecida novamente, Jerusalém como cidade, como povo. Israel foi constituído, reconhecido pela ONU como povo novamente, como nação. E de lá para cá tem acontecido e desenvolvido a sua vida. Mas até isso acontecer, quando ele fala aqui que consiga a benevolência do rei, porque ele queria voltar, mas ele não tinha vontade própria, ele não podia decidir sua própria vida, ele não podia tomar essa decisão, a não ser que o rei concordasse. Lembre-se, eles eram um exilado, estavam num país distante. Como isso acontecer? Não tinha solução, humana não. E aí, meus irmãos, eu quero colocar da seguinte forma: Neemias derrama sua alma em fervente oração, versículo 1:4, mas não dependia dele. E aí eu quero fazer a seguinte afirmação: os homens práticos são aqueles que oram e agem. Oração sem ação é fanatismo. Ação sem oração é presunção. A oração é acompanhada de uma ação. A oração acompanhada de uma ação, para não ser apenas algo que nos leva a um religiosismo sem ação. Eu tenho clamado a Deus incessantemente, eu e minha esposa, na nossa devocional principalmente, e minhas orações particulares, clamado a Deus por um grande avivamento do Senhor nesta nação.
Avivamento não acontece a não ser na igreja. A igreja é o recipiente. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é aquela que pode ser movida pelo Espírito para Deus fazer uma grande obra nesta nação. Começa com a igreja. A igreja de São Jesus precisa ser despertada. Eu estou disposto, e Deus sabe disso, a me gastar o resto de tempo da minha vida para que isso possa acontecer. Eu espero, antes do meu encontro com o Senhor Jesus, ver esta nação num avivamento pleno, numa atitude plena da graça de Deus. Eu sonho em ver a igreja brasileira realmente dando respostas claras do poder e da graça de Deus. Me luto para isto, no ensino da palavra, na vivência, na oração. Eu creio que o avivamento vai acontecer, mas ele só vai acontecer quando a igreja se dobrar diante do ensino da palavra e da busca do Senhor, numa oração que possa redundar realmente numa atitude que não seja fanatismo, mas que seja uma atitude que demonstre uma firmeza profunda naquilo que eu creio. Neemias orou, jejuou, lamentou, e agora ele ia pedir ao rei para ir lá, ação, algo impossível. E ele diz, ó Deus, versículo 11, Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração de teu servo, e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faz com que hoje o teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. O rei não conhecia Deus, mas Neemias conhecia e conhece Deus. E aqui demonstra, Deus tem o coração do rei em suas mãos. Não importa quem seja esse rei, não importa quem seja o homem, Deus tem todas as coisas em suas mãos. Tudo depende dele. Isso não é balela, isso é consciência, é verdade bíblica, é base teológica. Deus está no controle de todas as coisas. E Neemias busca o favor do rei. E daí eu quero encerrar. Nesse favor do rei, os problemas aparentemente insolúveis têm solução quando homens comprometidos com Deus se levantam na força de Deus para agir. Vou ler novamente. Os problemas aparentemente insolúveis têm solução quando os homens comprometidos com Deus se levantam na força de Deus para agir. Não existe nada impossível para Deus. Nada impossível para Deus. Nada. Não sei qual é a tua luta, não sei qual é o problema, não sei qual é a sua aflição, não sei qual é o momento que está passando agora, mas vou olhando muito mais acima de tudo. Nós devemos nos colocar acima de nossos problemas para viver a vida plena e abundante que temos em Cristo Jesus, pelo mover do Espírito Santo de Deus. Homens, os problemas aparentemente insolúveis têm solução quando homens, pessoas comprometidas com Deus, se levantam na força do seu agir. E como precisamos de pessoas assim? Como precisamos de ações desta forma? E aí, outra afirmação que eu quero colocar, dando um encerramento, tem mais uma só, mais duas, aliás. Os homens mais eficazes na obra de Deus são aqueles que têm o coração quebrantado e conhecem a intimidade de Deus pelo jejum e pela oração. Se fala muito em oração, se busca muito a oração, se conclama muito a oração, há muita mídia sobre a oração. Mas eu pergunto, estamos orando? O sentimento da oração não é mediática. O sentimento e a ação da oração é profunda intimidade com Deus. Jesus conta uma parábola, uma história para ilustrar isto. 2 homens subiram ao templo para orar. Um fariseu e um sacerdote. O sacerdote orava, cheio de justificativas, de afirmações positivas. Ó Deus, te agradeço porque não sou como este pecador. Dou dízimo, oro a ti, sirvo a ti, faço a tua obra. Se exaltou diante do Senhor.
E depois o segundo foi orar, o publicano. E ele, ao orar, ele batia no peito e dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus termina a sua afirmação dizendo: quem foi justificado não foi o primeiro, mas o segundo, porque ele teve um coração totalmente aberto diante de Deus. A oração começa com entender o coração de Deus, com a identidade do amor e da graça de Deus. Por último, Deus pode levantar e usar você poderosamente, se você tiver coragem de fazer perguntas e sair da zona de conforto. E aqui eu quero falar a você. Você é membro de igreja, membro da Igreja Batista Mover, membro de outra igreja também, pode estar me ouvindo. Eu quero dizer uma coisa: Deus só pode nos usar e fazer algo através de você quando houver uma atitude corajosa de fazer perguntas, de buscar conhecer o que está acontecendo ao redor e dizer: Deus, eu quero ser usado por Ti para fazer diferença nessa calamidade, nesse momento de luta, nesse momento de adversidade. Se você souber e tiver coragem de perguntar, conhecer, fazer, conhecendo o que Deus quer fazer em relação àquilo que você está conhecendo ao redor, você será usado por Deus. Deus busca homens que assim o fazem, homens que tenham a atitude de Neemias. É maravilhoso o livro de Neemias. Eu aconselho você a ler nessa semana Neemias. Leia todo o livro de Neemias. E se quiser compartilhar no grupo, né, da igreja, aquilo que você percebeu em Neemias. Capítulo 8 de Neemias, você vai ver um grande avivamento. Você será edificado. Com essa visão, leia Neemias essa semana. Mas acima de tudo, eu quero encerrar orando com você e convocando você a nós sermos igreja que faça a diferença. Sermos igreja que demonstre o amor de Deus. Igreja que conheça a Deus. Eu não posso representar, eu não posso manifestar algo que eu não conheço. Igreja que seja movida pelo Espírito, igreja que seja cheia do Espírito, igreja que represente realmente o corpo de Cristo. Quando eu falo isso, não estou falando de denominação, estou falando da igreja do Senhor Jesus, daqueles que foram lavados pelo sangue remidor de Cristo. Vamos orar? Gostaria que esta semana você lesse Neemias com essa mensagem no coração. E vamos compartilhando o que Deus vai continuar falando com você durante essa semana. Durante a semana. E maravilhoso tem sido o estudo de quinta-feira, quando falamos sobre viver pela graça no mundo pós-moderno. Essa atitude de Neemias, viveu pela graça no mundo realmente caótico em que ele vivia, o mundo caótico que ele estava vivendo. Eu quero orar com você e depois dar a bênção encerrando. Pai, queremos orar biblicamente como teu servo Neemias orou. E a nossa oração, Senhor, no sentido de que o Salmo 139 nos diz que Tu nos conheces mesmo antes de nós nascermos. Sabe todas as coisas concernentes à nossa própria vida e à própria necessidade. Sabe, ó Deus, da nossa angústia e das nossas limitações e das nossas virtudes também. Nada está oculto aos Teus olhos. Então, dentro desse contexto de consciência e plenitude, nós nos quebrantamos diante de Ti e pedimos, ó Deus, que venhas com a Tua onisciência tocar, Senhor, e com o Teu poder tocar, Senhor, e com o Teu grande amor tocar, Senhor, em cada um dos Teus filhos que nessa tarde, nessa noite, está nos ouvindo. Queremos tomar atitude, ó Deus, de maneira que possa a nossa intimidade contigo levar outros ao conforto
e vida melhor, vida transformada em Cristo Jesus. Ajuda-nos a fazer perguntas, mas com consciência de sermos bênçãos, não por nós, mas pelo Teu Espírito em nós. Ajuda-nos, ó Deus, a entender toda a dimensão que tens para o Teu povo. Eu abençoo meus irmãos queridos nesse momento e clamo por eles. Tu conheces o coração, as interrogações, as aflições de cada um. Eu clamo por eles. Alcance-os com tua misericórdia e graça. Alcance-os pelo poder do nome de Jesus. Dá-nos consciência da tua soberania e ensina a viver a vida cristã como tu queres de cada um de nós. Ensina-nos a viver a grande comissão, que diz lá em Mateus 28, 18 a 20. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ó Deus, assim como comissionaste o teu povo, o povo de Israel, lá em Gênesis 12, 1 a 3, comissionaste a igreja em Mateus 28, 18 a 20 e outros textos mais, nos dando a grande comissão: fazer discípulo, pregar a palavra, viver, testemunhar, perguntar, levar o Evangelho, a transformação única em Cristo Jesus. Leva-nos a esta consciência. Nós oramos a Ti, Senhor, e o fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém.